Na nossa metodologia NFR, a gente tem essas preocupações de encontrar as necessidades, criar as facilitações para o corpo se mover melhor e daí fazer o trabalho de resiliência, né, que é o trabalho de força que vocês vão estar acompanhando no último capítulo. Uma das partes que a gente ficou confuso em relação, aonde que a gente encaixa esse trabalho da respiração? Porque a gente consegue ver tantas vantagens em relação ao que significa a respiração, dessa maneira que a gente observa essa integração holística do corpo, essa observação tridimensional de tudo aquilo que a gente precisa fazer, que a gente pensou em colocar a respiração como uma facilitação, porque ele ajuda você a criar novos caminhos para você estimular o seu corpo de uma maneira diferente. Mas de uma outra maneira você acaba criando um trabalho de força muitas vezes quando você coloca o esforço adequado nas regiões que você está buscando. Então a respiração ela vai ter tantas funções, isso sem falar, né, na função tradicional que você encontra na respiração, que é o trabalho de estímulo parasimpático para fazer com que a pessoa saia um pouco do estresse, né, do estímulo simpático do treino super forte ou da vida estressada. Então a respiração tem esse poder de tirar essa pessoa desse nível de estresse super alto. Mas a maneira como a gente vai apresentar esses dois exercícios para vocês vai ser para criar um caminho novo para tentar fazer com que partes do corpo se estabilizem melhor, se ativem melhor, para que outras se movam melhor. Então a gente vai usar a respiração como uma maneira de causar movimento na região torácica, ao mesmo tempo que a gente vai estimular musculaturas que têm uma tendência a tirar o corpo de uma posição simpática, ou seja, com a pelve ligeiramente anteriorizada, com as costelas aladas, com a coluna em extensão. A gente vai dar as ferramentas para você colocar o corpo numa posição onde essa pelve vai estar encontrando uma posição um pouco mais neutra. Consequentemente, vai ser um pouco mais fácil de você fechar a sua costela com esse estímulo da região do abdominais oblíquos. E a gente vai tentar respirar intensamente, sem ter muito espaço para respirar no pulmão na região anterior, sem criar essa expansão na região anterior do corpo, o que causa uma extensão na região posterior. Mas como a região torácica tem uma tendência a ser cifótica, ela é uma arredondada, e a lombar, se a pessoa está de frente para lá, né, é uma curvatura acentuada, e a torácica tem uma tendência a ser o S arredondado, certo? Então, quando você está enchendo essa parte anterior de ar, a gente está tentando causar uma extensão na torácica, e muitas pessoas eles tendem a correr com a torácica em extensão. Então, eles acabam criando uma rigidez tão grande nessa região que eles não têm esse deslocamento ao redor, toda essa musculatura, dessas estruturas ao redor da região torácica não acontece muito, porque a pessoa não consegue mover muito bem. Então, mesmo na respiração, a pessoa não tem essa movimentação entre as costelas, que seria importante para que a pessoa consiga mandar ar em toda a região abdominal, do diafragma, do assoalho pélvico, mas criar movimentação na região superior e posterior também. Então a gente vai usar dois exercícios, onde a gente vai colocar o praticante numa posição arredondada da região torácica, e daí a gente vai mandar a informação para o cérebro através da expiração forçada, que a gente quer ativar todas essas musculaturas que fazem essa ação. Então é isso que eu vou demonstrar aqui para vocês, e o objetivo desse é trabalhar as musculaturas, eu vou citando no exercício que a gente está buscando, que vão manter o corpo nessa posição antisimpático, tá? Então uma posição mais parasimpático, e assim a única maneira da gente criar essa expansão com o ar que a gente está inspirando vai ser nessa região posterior da torácica, criando um pouco mais de movimento. A gente vai tentar criar uma ação de expansão posterior para que a torácica se mova de uma maneira um pouco melhor. Tá? Então, as consequências que eu já citei para você, também de estímulo parasimpático,
que é fundamental para que a pessoa encontre balanço, né? A gente não quer que a pessoa esteja tão aqui no sistema simpático nervoso, estresse todo o tempo, nem tão parasimpático o tempo todo. E muito para os corredores de longa distância, que é uma atividade de média para baixa intensidade, eles têm esse aspecto zen da modalidade, então a gente não quer também que o cara seja só parasimpático. É achar o equilíbrio, que a gente quer que a pessoa esteja no meio, porque se ela precisar trabalhar duro com intensidade, no treino de força, ou no sprint, ou numa subida, ou numa ultrapassagem, ela tenha como buscar chegar nesse nível mais intenso, mas se ela precisar ir nesse nível mais relaxado e manter o controle, controlar a respiração, ela também consiga ir para os dois lados. A gente não quer que a pessoa esteja de um lado só ou do outro lado. A gente quer que ela encontre o meio para que ela possa ter essa variabilidade para ir para os dois lados. Então acompanha como a gente vai realizar esses dois exercícios. Esse primeiro exercício, a gente está fazendo o 90-90 com os pés em cima do banco e com a ação de alcançar para frente. Então, basicamente, a gente vai estar tentando ter uma ação da musculatura de isquiotibiais, tá? Os posteriores de coxa, criando uma ação do calcanhar contra o banco. Essa é a primeira ação que eu quero de vocês. A segunda ação que eu quero de vocês é pressionar o rolinho no meio da perna, porque eu quero uma ação de adutores, tá? Musculatura que fecha as pernas, eu quero que elas trabalhem porque além de elas fecharem as pernas, ela também cria uma retroversão da pelve. Na maneira como ela se insere na pelve, quando você coloca essa musculatura para trabalhar, ela gera uma retroversão da pelve. E eu quero que vocês estimulem a retroversão da pelve nesse exercício. Então eu vou colocar a força do calcanhar para baixo e ao mesmo tempo eu vou tentar fazer uma retroversão de pelve para liberar os meus flexores do quadril. Então eu vou estar ativando os isquiotibiais, os posteriores de coxa, para ter uma consequência meio de que liberação dos flexores do quadril. E vou pedir que a gente tente alcançar para o teto para que a gente estimule os oblíquos da pessoa, os abdominais oblíquos da pessoa, que também ajudam a fechar as costelas e colocar a pessoa nessa posição mais fetal, né? Essa é uma posição de DNS, onde a gente está assumindo uma posição mais parasimpática. Então a coluna, você observa que até minha cabeça está saindo um pouco do chão, porque a coluna está numa posição mais arredondada. E aí a gente vai tentar expirar forçadamente, fechando a costela o máximo possível, conforme eu alcanço em direção ao teto. Eu vou expirar, 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 o máximo, o mais longo possível, fechando a costela, e daí vou segurar as costelas fechadas com os meus oblíquos e vou tentar inspirar fazendo o barrigão. Olha como minha barriga cresce conforme eu inspiro. Então, eu estou mandando ar para fazer uma respiração mais diafragmática. Eu inflo minha barriga com ar, e daí na próxima expiração eu vou tentar alcançar mais para o alto, vou tentar pressionar o calcanhar contra o banquinho mais forte, vou tentar pressionar o rolo no meio da perna mais forte e vou tentar expirar de novo o mais profundo possível. E vou repetir isso 5 vezes. A gente pode fazer esse exercício no começo de treino, quando a pessoa chega muito estressada, para colocá-la mais numa posição neutra, ou fazer isso no final do treino para terminar de uma maneira que você está tirando todo o estresse dos exercícios de força que você fez. Eu gosto desse exercício de várias maneiras, tanto fazer quando você não está numa situação de treino para realmente diminuir o estresse da pessoa, e esse exercício faz com que você trabalhe muito mais o posterior de coxa, fazendo com que ele entenda que a função dele muitas vezes é estabilizar a sua pelve. Então ele começa a comunicar através da respiração com o cérebro que o papel dele é realmente colocar a pelve na posição adequada. Beleza? Experimenta lá que ele funciona muito bem para tirar o estresse e muita da tensão que as pessoas têm, principalmente na região da lombar. Beleza? Valeu, galera! O segundo exercício que a gente vai apresentar para vocês, ele tem os mesmos princípios do que o primeiro exercício, só que a gente vai fazer esse exercício numa posição assimétrica. Então a gente pode focar no oblíquo e nos adutores numa linha cruzada por vez.
Tá? Então, se eu estou fazendo com a minha perna esquerda na frente, eu vou tentar alcançar com a minha mão direita, estimulando os oblíquos do lado direito e os adutores do lado esquerdo. Mas é fundamental que vocês entendam que eu estou buscando o seguinte aqui. Essa ação de alcançar para baixo na diagonal, eu não estou tentando flexionar o tronco o máximo possível, eu estou tentando arredondar a minha torácica e tentar fazer com que a região superior do meu tronco simplesmente esteja indo para frente. Isso faz com que eu esteja quase realizando uma abdominalzinha para fechar as minhas costelas. E conforme eu alcanço para frente, mantendo minha cabeça alinhada com os dedos do pé da frente, eu vou estar tentando trazer o zíper da minha calça na direção da perna da frente. Então eu estou realmente tentando fechar o espaço entre a parte anterior da minha pelve com a perna que está na frente. Só que vocês não vão estar enxergando que tem muita ação acontecendo aí, porque a perna de trás não permite que eu realmente ou entre com o joelho para dentro ou vire minha pelve para o lado. O que vai acontecer é que eu vou criar tensão nessa direção. Então você vai acabar sentindo como se você estivesse jogando, vamos dizer, perna esquerda na frente, como se eu estivesse jogando a cabeça do meu fêmur da esquerda para trás e para dentro do meu quadril, enquanto eu fecho minha pelve em direção à região interna da minha coxa esquerda. E isso vai fazer com que meus adutores da esquerda, eles queimem, tá? Então é isso que a gente quer. Então a gente quer criar tensão do pé da frente contra o chão, como se eu estivesse puxando o chão para trás, fechando o zíper em direção à perna da frente, e vou manter a retroversão de pelve também, tá? Então eu ainda vou usar o glúteo da perna de trás para fazer uma retroversão de pelve também, e vou fechando meus oblíquos ao alcançar para frente, arredondando a torácica. A expiração vai ser a mesma coisa, a gente vai trabalhar com 5 expirações forçadas, e vejam que cada vez que eu expiro, eu tento ir um pouquinho mais para baixo nesse afundo. Cada vez que eu expiro, eu tento achar uma posição mais baixa do meu afundo para fazer com que essa posição passe a ser uma posição do aparelho de locomoção, né? Então a gente está com a posição cruzada, né? Uma perna na frente e a mão oposta na frente. Eu estou alimentando esses músculos da locomoção para que eles entendam a sua função de uma maneira consciente. Então eu estou criando propriocepção, estou criando consciência em relação ao que eu quero que esses músculos façam agora nessa posição antero-posterior, tá? A posição da locomoção. E a gente vai fazer a mesma coisa. Eu quero manter a coluna arredondada porque eu ainda quero, quando você faça a respiração, eu quero que você crie expansão da região posterior da torácica para que você consiga criar movimento naquela região. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu gosto também desse exercício, ou esse ou o outro, você pode fazer os dois também, antes de você até mesmo sair para a sua corrida, porque daí você está tirando o estresse das regiões que acumulam mais estresse e você está colocando função naqueles músculos que vão ter uma função fundamental durante a sua corrida. Tá? Eu adoro essa maneira de olhar para os exercícios, eu acho que é fundamental que cada vez mais a gente tenha essa atenção de se comunicar com o sistema nervoso central e ter um controle mais equilibrado do sistema nervoso simpático e parasimpático, para que a gente não crie os estresses desnecessários dentro da nossa modalidade, nesse caso da corrida. Beleza? Aproveitem aí e qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários desse capítulo. Grande abraço, galera!